Shalom a todos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para, começando aqui mais um vídeo. Meu nome é Marcos, para quem não me conhece. Eu tenho esse canal, comecei no início desse mês de agosto, no dia 1º. Não ir além do que está escrito. E estou fazendo uma série de estudos sobre o e-book que eu escrevi. O e-book que vocês poderão ter acesso no site audeusunico.com.br. Para quem quiser acessar, coloca na lupa Entrevista com um Cristão Remanescente. Então você vai poder acessar esse e-book, que tem 7 capítulos. Eu já falei aqui, dei um resumo de cada capítulo a partir do primeiro, né? E eu vou falar hoje sobre o 6º capítulo desse e-book. O primeiro, né? Recapitulando, o primeiro foi sobre a doutrina da divindade. O 2º capítulo foi sobre a doutrina dos mandamentos. O 3º capítulo foi sobre a doutrina da contribuição. O 4º capítulo sobre a doutrina do estado dos mortos. O 5º capítulo foi sobre a doutrina da volta de Cristo, a doutrina do tempo do fim. E eu vou falar agora, recapitular agora, vou dar um resumo do 6º capítulo, é a doutrina da liderança. Vou falar sobre esse assunto que é importante, né? A liderança no meio cristão, baseado no que está escrito, né, na palavra de Deus. Então, nesse capítulo, como eu já tenho dito aqui, né, como é uma entrevista, eu coloquei essa entrevista aqui, uma entrevista simulada, né, de um entrevistador que ele é agnóstico, como se fosse um jornalista entrevistando a um cristão remanescente. Então, no livro, né, no e-book, pergunta assim: agora o entrevistador. Agora, algumas perguntas sobre a liderança. Como a hierarquia funciona nos grupos unitarianos? Então, o cristão remanescente responde, né, com a palavra de Deus. A liderança, sim. Hierarquia, não. E a liderança é baseada naquilo que Jesus ordenou. Então, eu vou citar aqui o versículo, né? Está em Mateus, capítulo 10, versículo 42 e 44. Jesus diz o seguinte, né? Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servidor. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Como eu já citei em Marcos, capítulo 10, versos 42 ao 44. Então, assim, a hierarquia na igreja levou muitos líderes, né, a se ensoberbecerem, a se desviarem daquilo que Jesus ensinou. Nós podemos ver através dos séculos, né, desde o início da igreja, que houve, quando a igreja, através dos séculos, ela começou a se envolver, principalmente com a política, né? Então, principalmente a igreja de Roma no começo, né, se envolveu com a política de Roma. Então, a igreja passou a ser uma igreja monoepiscopal, em que um bispo ele liderava sobre os demais. Isso aí, com o tempo, através do século, foi ficando mais evidente, né? Foi criando uma hierarquia que parecia mais uma hierarquia de um exército. Mas só que Jesus ensinou totalmente o contrário, né? Que devemos ser humildes, que o líder tem que ser humilde também, né? Então, assim, aqui aí o entrevistador pergunta, né? Mas no princípio da igreja, nós vemos uma hierarquia de apóstolos que consagravam presbíteros e diáconos. Como você explica isso? Aí o cristão remanescente responde, né? É verdade que houve uma liderança que partia dos apóstolos, os quais receberam do próprio Cristo, mas eles, os apóstolos, não desobedeceram os ensinos de Cristo, sendo essa liderança humilde. E essa questão de presbíteros, diáconos, essa questão de pastores, isso aí não era assim uma hierarquia, mas era uma organização, né? Para que os apóstolos não ficassem sobrecarregados. Até no Antigo Testamento ocorreu isso também. O próprio Moisés, quando estava à frente do povo de Deus, Deus colocou Moisés para liderar, né? Moisés ele já estava muito sobrecarregado. Até o seu sogro, né, Jetro,
ele até deu uma dica assim, que para Moisés separar pessoas sábias, né? Cheias do Espírito de Deus, para poder dividir a carga de Moisés. Senão Moisés não ia poder dormir e nem fazer mais nada, somente atender o povo, né? Então Moisés aceitou o conselho de Jetro, e o próprio Deus ele tirou um pouco do espírito de Moisés e entregou a 70 anciãos de Israel, né, para que também eles pudessem atender a demanda do povo. Então assim, um homem sozinho é difícil liderar um povo, ele precisa de pessoas auxiliares, né, com ele. E naquele tempo, Moisés era bem diferente, porque Moisés ele estava ali como um mediador, né, da antiga aliança. Moisés estava uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia também a gente não pode se comparar, né, com Moisés, porque Moisés estava liderando um povo que foi o povo escolhido de Deus, que era uma nação, né? Hoje em dia também podemos, o apóstolo Pedro ele disse que nós somos uma nação santa, um povo escolhido. Mas Jesus ele ensinou, para evitar o que ocorreu no passado, ensinou que nós devemos ser humildes, né? Então, o líder ele tem que ser uma pessoa humilde. E um irmão, entre outros, né? O próprio Jesus ensinou isso. Vamos ver aqui no capítulo. Vamos ver aqui no mesmo capítulo, né, do livro que eu estou falando aqui. Uma passagem que Jesus fala aqui sobre quando Jesus disse que. Vamos ver aqui. Estou vendo aqui no celular. Às vezes a gente toca e sai da posição. Afasta muito, né, do local. Então assim, vamos ver aqui onde tem aqui. Jesus disse o seguinte: é bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Pronto, isso aí Jesus deixou bem claro, né? Assim como o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir, né? Então, todo aquele que assume um cargo assim de liderança em uma igreja, ele tem que ser humilde como Cristo foi. O próprio Jesus, né, lavou os pés dos discípulos, né? E disse assim: visto o que eu fiz, né, fazei vós também lavar os pés uns dos outros. Embora Cristo disse aquilo, não disse para ser no sentido literal, né, para que todo o tempo a gente estivesse lavando os pés uns dos outros, mas ele estava falando do serviço. Porque lavar os pés naquela época, né, era um serviço de escravo, né? Tanto é que Pedro se escandalizou, né, e disse a Cristo: mestre, né, Senhor, de maneira nenhuma tu lavarás meus pés. Mas eu disse assim: se eu não lavar os teus pés, então não terás parte comigo. Porque Pedro precisava entender aquela mensagem, né, que Cristo estava passando, que para que ele pudesse seguir esse exemplo de humildade de Cristo também. Porque aquele que quer ser um líder, ele tem que realmente descer mesmo e servir, botar a mão na massa mesmo, não ficar como em um posto sentado num trono, só mandando os outros fazerem as coisas. É claro que um líder, ele também distribui funções, é claro, mas ele também trabalha, né? Ele é o que mais se esforça. E o próprio Jesus, como mestre, né, ele fez isso, ele se submeteu, né, até a lavar os pés dos discípulos, para dar esse exemplo de serviço. Então, assim, fica essa mensagem para vocês. Esse capítulo é um dos menores, né? Eu sei que tem muito assunto para se falar, mas eu estou dando um resumo, né, para que nós, mostrando que nós que somos adoradores unitarianos, nós somos uma igreja comprometida com a palavra e também nós somos contra, né, uma hierarquia dentro da igreja assim, que se torna opressora, né? Em que o líder está ali na frente dizendo que vai fazer isso, vai mandar aquilo, aqui quem manda sou eu, então nós somos totalmente contra esse tipo de coisa. Então assim, nós temos uma liderança que são aqueles que mais se empenham, né, em transmitir a palavra. Não temos nome de pastores, nem bispos não, mas todos nós somos irmãos e nós procuramos seguir aquilo que Cristo ensinou, nisto também, né, sobre a liderança. Fica essa mensagem para vocês aí, uma mensagem curta, né, um vídeo curto, mas é importante nós meditarmos nisso, para que a gente não fique se submetendo assim a esse sistema religioso atual, que infelizmente, né, o que nós vemos aí é muitos homens que estão se aproveitando, né,
de ter assumido um cargo com o nome de pastor, de presbítero, apóstolo, seja o que for, né? Que hoje em dia tem tantos títulos aí agora, para querer ser algo diferente, né? Algo que está acima dos demais. Mas nós temos que voltar àquilo que Jesus ensinou, né? Temos que voltar às origens, né? Porque os apóstolos foram humildes e os apóstolos não ficavam maltratando quem estavam embaixo, não, pelo contrário, né? Todos esses apóstolos, né, com exceção de Judas, que foi o traidor, né? E foi eleito um no lugar dele, que foi Matias, né? Todos esses apóstolos eles sofreram martírio, né? O único que seguiu até o fim, que morreu de morte natural, foi João, evangelista, né? João, o apóstolo João, que ficava deitado ao peito de Jesus, porque Jesus disse que queria que ele ficasse até o dia que ele viesse, no caso daquela visão de Apocalipse, né? Que Jesus apareceu para João e mostrou toda aquela visão, né, do que viria e mostrou através do seu anjo, né, de tudo aquilo que aconteceria no futuro. Mas até o apóstolo João, né, toda aquela liderança apostólica era uma liderança humilde, porque eles entenderam, né, que para servir a Cristo é um serviço de entrega, é um serviço de um líder, de um pastor que dá a vida pelas ovelhas, assim como Cristo deu a sua vida pelas ovelhas. Não um líder que está ali para ser servido, né? Comandando, dizendo que é isso, aquilo outro, né? Alterando até inclusive os ensinos da palavra de Deus, mas se submetendo à palavra e dando o exemplo, né? Servindo aos irmãos, buscando almas também, não ficando só sentado, né? Liderando e mandando os outros fazerem esse serviço, mas ele também fazendo juntamente com todos os irmãos. O pastor, no sentido real, é aquele que se parece com Cristo, né? Está no meio do povo ali, liderando, e as pessoas reconhecendo nele, né, essa liderança, porque o verdadeiro líder é aquele que também assume, né, veste a camisa, aquele que faz também aqui a obra, né? Até no mundo militar mesmo, quando eu estava no mundo militar, né, que eu sou aposentado, as pessoas, quando eu observava assim, um comandante, quando ele se envolvia com a tropa, né, trabalhava, fazia muitas coisas assim, a gente via que ele botava a mão na massa mesmo, ia à frente, né, e não ficava só na retaguarda, assim, aquele líder, aquele comandante, ganhava a admiração, né, e até em todos os tempos, assim, hoje em dia todo canto é assim, um líder que trabalha junto com os seus liderados, né, o comandante, no caso da vida militar, ele é admirado. Eu estou dando esse exemplo aí, não que no meio evangélico, no meio cristão, né, seja como uma liderança hierárquica, mas o meio cristão é que tem que ser mesmo, né, com humildade, né, com amor, né, e trabalhando para o reino de Deus, juntamente com os demais irmãos. E esse líder é o que mais se empenha, né, como eu já falei aqui. Então assim fica essa mensagem, que Deus abençoe a todos. Quem quiser se inscrever no meu canal, é um canal simples, né? Como eu já falei desde o começo, eu sou um cristão simples, humilde, eu não sou nenhum teólogo. Vocês podem ver que o meu falar é uma linguagem simples. Eu não estou aqui para pregar a minha pessoa, mas para pregar a palavra de Deus de uma forma simples, para mostrar que qualquer cristão, né? Qualquer um de nós, ele pode levar a mensagem de Deus a todas as pessoas, pode buscar a verdade, primeiramente, né? Conhecer esse Deus, né, que é um Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer também a Jesus Cristo, seu amado Filho, né? E que Deus tem um Espírito que derramou sobre nós mediante Cristo, né? Cristo derramou da parte do Pai esse Espírito que está no nosso meio, que é o Espírito de Deus e de Cristo ao mesmo tempo, porque Cristo recebeu do Pai este poder, né? E transmitiu a nós, né? E para que nós possamos seguir essa caminhada e conhecer esta verdade, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então qualquer um de nós, né, podemos hoje em dia até mais fácil buscar, porque temos tantas versões bíblicas que podemos buscar na internet, né? E assim como eu busquei, qualquer um pode também fazer isso. E essa é a mensagem que eu deixo para que vocês também tenham esse encontro com Deus e com a verdade, né? E possam conhecer também a nossa igreja, esse canal que é o meu, Não Ir Além do que está escrito. Tem muitos outros canais também. Tem o aldeusunico.com.br, que é o canal do irmão Paulo Pinto, que é o que está à frente da nossa igreja na comunidade do Quidé, em Juazeiro.
E muitas outras comunidades. A nossa igreja ela tem em vários lugares do Brasil e até vários países também, né? Somos uma igreja simples, né, que é também um movimento de restauração, porque nós não fazemos parte mais do sistema religioso. Porque o que é que eu chamo de sistema religioso? Sistema religioso são aquelas igrejas, as organizações religiosas, que tem um nome tal, 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 né? E que às vezes se coloca até. Às vezes até se coloca em igualdade com as outras igrejas, mas muitas vezes eles seguem. Geralmente eles seguem mandamentos de homens, né? Usam a Bíblia, tem a Bíblia, né? Diz até que a Bíblia não carrega de fé, mas tem doutrinas que estão contrárias à Bíblia, como por exemplo a doutrina da Trindade, que não está na Bíblia, e muitas outras doutrinas, como tenho falado aqui. E por isso que eu estou falando hoje também dessa doutrina da liderança, né? Nós que somos adoradores do Deus único, nós aprendemos de Cristo que essa liderança tem que ser com humildade, né? Como eu já falei aqui. E eu também, a cada dia, estou aprendendo mais a ser humilde, porque eu sei que em muitos momentos da vida eu não fui humilde, né? Eu fui soberbo, fui arrogante muitas vezes, mas a cada dia Deus está me quebrantando, né? Eu sou um vaso nas mãos do oleiro, que eu estou me quebrantando, estou aprendendo cada vez mais de Cristo, estou aprendendo também nessa igreja e buscando cada dia mais o nosso Deus. Então fica essa mensagem de paz e que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus.